Boa tarde, torcida tricolor, aqui é Hugo Seixas, gravando mais um Tricolor na Estrada. Hoje por um bom motivo, estou vindo aqui para Friburgo, né, para almoçar com mamãe, minha madrinha, meus primos, minhas tias, né. Os outros tricolores na estrada era uma situação mais desagradável, digamos assim, né. Abri o vídeo aqui para, sei lá, comentar algumas coisas assim, né. Primeiro, repetir o que eu falei, né, quando eu falei do jogo, né. O Serna jogou muita bola, né. O Serna, ele, né, teve chance de participar de três gols no jogo, né. Ele dá assistência pro JK, né. Tem o lance que ele chuta a bola na trave e sobra pro Hércules fazer o segundo gol, né. Tem o lance que ele deixa o jogador do Corinthians no chão, né, toca para trás pro JK, o JK chuta meio que caindo ali, né, e aí não consegue fazer o gol. E tem o lance que ele finaliza no gol, né. Então, assim, a partida do Serna foi excelente, né. O Freite jogou muita bola também, né. O JK jogou muito bem, o Castillo entrou muito bem, enfim, né. Uma questão que estão levantando, né, que é sobre as substituições do Zubeldia. Ele faz as substituições mais cedo nesse jogo, mas aí algumas pessoas estão tentando criticar o fato de, mas tira o Hércules e bota o Alisson, aí bota o Ganso no jogo, e aí acabou botando o Cano no jogo, e por isso o Fluminense tomou pressão no final do jogo. Assim, o Fluminense tomou pressão em outros jogos, né, sem essas substituições, principalmente a entrada do Cano, né, e tá, em todas elas o Ganso entrou no jogo, mas eu acho que não foi isso. Eu acho que foi um relaxamento natural de um time que faz 3-0, né, e se o Fluminense está fazendo 3-0, o Cano está sendo relacionado para o primeiro jogo dele depois de muito tempo por causa de uma lesão, o Cano tem que entrar no jogo, entendeu? A partida estava 3-0 e controlada, como terminou controlada, né? Agora, tem uma questão, a gente mais uma vez toma gol numa jogada que começa numa bola parada, num cruzamento para a área, que o time não sabe lidar com isso, né? E me desculpe, não é por causa do Ganso em campo, não é por causa do Cano em campo, até porque, né, o Cano, mal ou bem, ele sabe cabecear uma bola melhor do que muita gente ali, né? Então, assim, acho que quem se reclamou disso tá viajando, né? Uma outra questão, né, é que a gente tem alguns jogadores pendurados para a próxima partida contra o Curitiba lá. O Fluminense tem que ganhar do Curitiba lá, tá? Com a frente. Teria que ganhar por estar brigando por título, e tem que ganhar porque o Curitiba é um dos piores mandantes do Campeonato Brasileiro, tá? Sendo que o jogo seguinte pelo Campeonato Brasileiro, né, é contra o Flamengo, né, no Maracanã. E aí a gente, né, se a gente quer disputar o título, um dos rivais na disputa pelo título seria o Flamengo, né? A gente abriu 5 pontos pro Flamengo nessa rodada do Campeonato Brasileiro, né? Ou seja, mesmo se eles ganharem o jogo deles atrasado, eles não alcançam a gente, e aí a gente precisa ganhar esse confronto direto, né? Existem 2 jogadores que eu acho que a gente não pode perder pro jogo contra o Flamengo, né? Um é o Martinelli e o outro é o Canóbio. Então, assim, eu acho, né, que esses 2 jogadores não deveriam começar jogando, tá? Eu acho que, né, o Martinelli, a gente vê se começa com o Otávio, lá não vai ter pressão da torcida, então eu acho que, né, tentar recuperar o Otávio seria uma boa, né? Ou a gente recua o Hércules para fazer o primeiro volante e entra com o Alisson, né? Muita gente está comentando, né, que o Alisson não pode fazer, não faz o primeiro volante, mas eu tenho quase certeza que o Alisson chegou a jogar como primeiro volante com o Zubeldia no São Paulo, tá? Mas para esse jogo, se eu fosse, né, entrar com o Alisson, é o Hércules para fazer o primeiro volante, porque o Hércules já fez isso mais vezes na vida do que acho que o Alisson fez, né? Ou ir de Otávio mesmo, Otávio e Hércules, né? Eu também escolheria o Otávio, né, porque a gente não tem o Acosta para o jogo contra o Curitiba. Então, se eu fosse usar o Ganso, eu também iria de Otávio, para o Otávio ficar mais fixo ali, tá? Né, o Otávio fica mais fixo, né? E é isso, né? E aí, qual é a questão do Otávio, né? O Dedé Onelei, né, lá no vídeo do Jornada, ele faz uma excelente análise, né, de como o Otávio prejudicou a saída de bola sob pressão do Fluminense no jogo contra o Vasco, né? Mas eu lembro também que o Gabriel Amaral, né, tem um vídeo dele do ano passado falando bem do Otávio nesse quesito,
né? Então é contar com a sorte ali, né? Mas eu não usaria o Martinelli nesse jogo, né? Sobre a questão do Canóbio, a gente tem duas opções, né? Uma é com Ganso, e aí mantém o Savarino, né, como ponta. A outra seria trazer o Savarino para o meio, né? Com o Ganso, aí é tranquilo, é Savarino, Serna, né, e o JK de centroavante, né? Agora, né, se o Savarino fosse jogar no meio, eu iria, né, ou tentaria jogar com dois atacantes, né? Não, esquece isso, né? Não jogaria com dois atacantes, até porque eu vejo até o Serna fazendo uma posição mais no meio, o Serna não, o Canóbio, mas eu não vejo o Serna fazendo isso, e eu tô falando para jogar com o Serna, né? Então, eu iria de Soteldo, né? Porque aí eu teria o jogador, né, do drible na velocidade para jogar no contra-ataque, e teria um jogador do X1 em campo, né? Levaria Canóbio e Martinelli lá para Curitiba e tudo mais, caso precisem entrar no decorrer do jogo, mas não começaria o jogo pelo medo de tomar cartão amarelo, tá? E acho que a gente não pode perder esses jogadores, né? Eu acho que os outros dois que estão pendurados é o Freitas, e aí é aquela questão, né? Freitas e Gemes, tá? Eu pouparia a zaga, até para dar a minutagem pro Midjan, e acredito eu que o Midjan tá treinando no time, né, com o Ignacio, então deve ter algum entrosamento os dois, tá? O outro é o Arana, né, o Zubeldia, eu sei que ele costuma rodar os laterais, né, mas para esse jogo eu tenderia a não rodar, né, porque iria de René. O René ficou 10 dias parado e tal, então eu seguraria o René, tá? O René faz um bom jogo, né, na última rodada contra o Corinthians no Maracanã, né? Não só na questão daquele lançamento, ele tem outras bolas boas no jogo, sendo que ele dá uma pichotada que quase é gol do Corinthians, né? Que é algo que vem acontecendo nos dois jogos. Aconteceu, né, no jogo contra o Vasco, aconteceu no outro jogo, né? Até mesmo na semifinal do Carioca, se eu não me engano, né, que eu acho que ele sente, e aí depois da semifinal do Carioca ele só vem fazer ele sente o pênalti que perde na semifinal do Carioca, exatamente isso, né? Depois da semifinal do Carioca, os jogos que ele não entra bem, né, e aí faz esse bom jogo contra o Corinthians, né? Mas eu acho que ainda vale o revezamento nas laterais, mas eu não perderia o Arana para o jogo contra o Flamengo, tá? Até porque numa circunstância de jogo eu posso precisar de outro lateral esquerdo, mesmo com o René sendo titular, né? E aí eu não tenho o Arana, então eu iria de René de qualquer forma para o jogo contra o Curitiba, né? Até porque aí eu não mudaria tanto a zaga. Ou será que vale a pena ir com os 4 reservas, né? A defesa toda reserva. Vou ser sincero que pensei nisso, né? Talvez entre si a defesa reserva possa ter um pouquinho mais de entrosamento, né, entre eles, né, do que se eu jogar com os 2 zagueiros reservas e com os 2 laterais, né? Ficou uma dúvida aqui, mas basicamente é isso, assim, né? O Arana é o menos pior de perder, mas eu acho que não dá para perder a dupla de zagueiros titular, né, para o jogo contra o Flamengo. Talvez já dá para correr o risco de perder o Freitas, né? Mas o Ignacio para mim é desesperador, e eu não botaria o Ignacio na frente dessa fila de teste do Midjan, né? Então pouparia os 2 zagueiros, né? E pouparia Martinelli e Canóbio para esse jogo, até porque o Serna foi bem. A questão que fica eu vou entrar com Soteldo ou com Ganso no meio. Eu iria de Ganso no meio para esse jogo, tá? Então é só para dar essa fosforilada aqui, né, falando um pouco do último jogo e da questão dos jogadores que podem estar suspensos. Uma coisa, né, o JK no último jogo ele teve 6 finalizações, 3 finalizações no gol, e uma delas sendo um gol, né? Ele continua aí com um número bom de finalizações no Campeonato Carioca, e eu acho que ele vem se consolidando mesmo com a chegada do Castilho como titular desse time, né? Porque ele vem finalizando e finalizando muito bem. Esse era um problema do Everaldo, que era não finalizar. Everaldo que vem metendo gol pra cacete lá no Bahia, né? E o Castilho, né, desde que chegou ao Fluminense, ele tem 5 finalizações, né, sendo 3 no gol e 2 gols. Eu acho que essa disputa vai ser muito boa, né? E é isso, vamos lá, saudações tricolores, faz o urso 2 vezes e faz o duplo L.